Pessoal, bem-vindos ao meu canal. Se você é novo aqui, meu nome é Nilzete Oliveira Fenamor. Eu fui a ovelha negra da minha família e eu sobrevivi ao abuso emocional narcisista. Eu criei esse canal para trazer consciência sobre o narcisismo, sobre o abuso emocional e para falar sobre assuntos interligados. Esse vídeo de hoje tem um foco mais espiritual, então se você não gosta, você pode assistir qualquer outro vídeo aqui no canal do YouTube. O narcisismo ele é conhecido pela ciência como uma desordem mental. E é assim que a ciência explica o narcisismo, que é uma desordem mental, que não tem cura. Ou pelo menos é assim que eles nos fazem acreditar. E eu vim falar aqui hoje do que eu experienciei, não cabe dentro da explicação científica sobre o narcisismo. Na minha opinião, o trauma narcisista ele vai além do que a ciência explica. Eu acho que o narcisismo ele é uma desordem espiritual. Por isso que a ciência não consegue explicar, por isso que a ciência diz que não tem cura, porque a ciência não vai achar a cura para algo que é do nível espiritual. São entidades, são demônios que estão ali controlando essa pessoa narcisista. A ciência não vai achar respostas. Pessoas narcisistas, elas não têm respeito e nem empatia por ninguém. E o que elas querem é colocar essa dor, esse vazio que eles sentem em outras pessoas, nas vítimas. E o que eles querem é fazer esses demônios que controlam eles passar para outras pessoas, passar a destruir a vida de outras pessoas também. Ou seja, das vítimas, destruir a vida das vítimas. Porque a pessoa narcisista, ela não sabe como controlar os próprios demônios. Ela é uma pessoa que ela é um hospedeiro. Pessoas narcisistas, elas não têm controle dessas energias que controlam a vida dela e não têm controle sobre as emoções delas, sobre a mente delas. Por isso que eles são controladores loucos, porque eles não controlam nada. Ela é uma pessoa totalmente desordenada. E eu falo desordenada em todos os sentidos. Então, por isso que pessoas narcisistas, elas sabem de coisas sobre você que nem você mesmo tem um conhecimento. Esses demônios que estão ali controlando a vida da pessoa narcisista, esses mesmos espíritos, eles te monitoram à distância. Você não precisa estar ali presente na vida de uma pessoa narcisista para ela poder te controlar, para ela poder te atacar. Ela te ataca à distância. Ela ataca no seu sonho, ela ataca quando você está dormindo, ataca nas áreas da sua vida para destruir as suas finanças, a sua saúde, o seu bem-estar, a sua condição mental. Você não precisa nem estar com essa pessoa narcisista e nem se relacionar com ela para ela saber de certas coisas sobre você, sobre a sua vida, segredos seus que você nunca contou. Essas pessoas narcisistas, elas têm essa capacidade de fazer uma conexão com o seu espírito. Por isso você sonha muito com a pessoa narcisista, você tem muito pesadelo, e se você é uma pessoa muito sensível, você tem visões com essa pessoa narcisista. Você pensa na pessoa narcisista 24 horas, você não se entende o porquê que você pensa tanto nessa pessoa. E pessoas sensíveis também, elas têm revelações sobre essa pessoa narcisista. Mesmo que você não esteja com ela ou perto dela. Eu não consigo me convencer de que isso é só uma desordem mental. Porque essas pessoas, elas vêm para a nossa vida somente para nos perseguir, para nos destruir, para roubar a nossa luz, o nosso destino, para matar a nossa esperança, a nossa fé, os nossos sonhos, para roubar o nosso propósito. Mas essa pessoa narcisista jamais vai conseguir o que ela planeja e o que ela calcula, porque Deus é maior. Pessoas narcisistas, elas operam na dor, na raiva, no ódio, na discórdia, na inveja. Então, o narcisismo ele é um ataque estratégico aos filhos de Deus. Quando você vai chamar a atenção da pessoa narcisista pelo comportamento errado, pelo comportamento abusivo dela, ela vai usar o fato de você ser imperfeita contra você. Pelo simples fato de você ser um ser humano. E ser humano não é ser perfeito. Pelo simples fato de você ter empatia, ter esperança, ter amor. E errar também, porque errar é parte de ser humano.
E eles fazem isso porque pessoas narcisistas, eles têm um senso de grandiosidade, eles se acham superiores e melhores do que todo mundo, e não é à toa, porque eles também se sentem perfeitos. Eles são perfeitos, nós não somos perfeitos. Então, como as pessoas narcisistas têm uma sensibilidade enorme ao criticismo, você jamais pode criticá-las, porque eles vão se sentir no direito de usar os seus traumas, as suas inseguranças, as suas dores para te machucar ainda mais. E quando você está lidando com uma pessoa narcisista, você tem que se dar conta que você está travado numa batalha espiritual. E não importa se é mãe, se é pai, se é filho, se é o seu esposo, se é a sua namorada, se é o seu vizinho, você está sendo atacado constantemente por um demônio. E essas pessoas, esses abusadores, ainda têm a audácia de dizer o que acontece dentro de casa, fica dentro de casa. E eles fazem isso para que você não exponha o demônio que eles são, operando em carne e osso, 2 pernas e 2 braços, andando por aí, como se fosse uma pessoa normal, como se fosse um de nós. Então, o abuso que você sofre é real, ele tem que ser falado, não se intimide. Não deixe o inimigo plantar a semente do medo aí em você, porque é exatamente isso que ele quer, que vocês sofram calados. Eu ainda tenho que trabalhar muitas coisas, muitas questões em mim, mas eu tenho uma raiva dessa frase. A nossa roupa suja, a gente lava dentro de casa, a gente não lava na rua. Ou, o que acontece dentro de casa, a gente tem que manter dentro de casa, não tem que espalhar por aí não. Porque eu ouvi isso a minha vida toda, desde que eu tinha uns 5 anos de idade. E eu nunca me toquei que isso é uma frase típica de abusador. Então, se você já ouviu esta frase na sua vida, você está lidando com uma pessoa abusiva. E a Bíblia já fala: vocês saberão quem eles são pelos seus frutos. Então, como você vai ajudar pessoas? Como você vai trazer consciência às pessoas, ajudá-las a passar por tudo isso que você já passou? Se você tem medo de abrir sua boca, de falar a verdade, falar do seu sofrimento, falar da sua dor, falar de tudo que você sofreu calado, falar dos anos que você perdeu, que você sofreu em silêncio. Toda Jezebel precisa de um Acabe. Isso significa que narcisistas precisam de facilitadores, pessoas que são coniventes e que protegem o abuso, mantendo as vítimas silenciadas e protegendo esses demônios. Pessoas que têm a audácia de dizer que sua vida ou sua infância foi uma infância normal, como a de qualquer outra criança. Pessoas que dizem que o que você vive é normal, é coisa de família. Então não aceite a normalização do abuso e ajudando eles a atacarem outras vítimas e causarem destruição em outras vidas. E o seu silêncio faz de você um escravo deste demônio. Porque você, numa relação com uma pessoa narcisista, você não é nada mais do que um prisioneiro. Você vive em um cativeiro, oprimido, silenciado, sem voz, escravizado. O nosso espírito, quando ele está em rebelião contra Deus, ele pode receber influências malignas. E quando o seu espírito está longe do Espírito de Deus, isso é como se você estivesse morto, porque Deus é a fonte de toda a vida. Estando com uma pessoa narcisista, lidando com uma pessoa narcisista, Deus está fazendo você buscar Ele e não o homem. Deus está fazendo você buscar a Ele e não a religião e suas crenças. Lidando com uma pessoa narcisista, Deus está tentando fazer você ouvir a voz dele e não ouvir a voz da pessoa que está competindo com ele. E você tem que ouvir a voz de Deus, que é a sua intuição. Deus quer te tirar da religião para te colocar na espiritualidade, para que você realmente conheça o amor de Deus e o que Ele pode fazer na sua vida. Porque o amor que você dá à pessoa narcisista e que você espera receber dessa pessoa narcisista, você não vai receber nunca. O amor que você espera receber da sua mãe narcisista, você não vai receber nunca.
Amor incondicional de pais narcisistas você não vai receber nunca. O amor incondicional de seu esposo, da sua esposa ou dos seus filhos, você não vai receber nunca. Somente quem tem esse amor incondicional para te dar é Deus. Então é isso que Deus está tentando te mostrar através dessa pessoa narcisista aí na sua vida. E com isso, para você buscar a verdade. Porque Deus te colocou neste mundo e não para o mundo. Porque Deus não é religião. Deus é um relacionamento que você tem que desenvolver com Ele para você experienciá-lo. Experienciando Deus e tendo um relacionamento com Ele, você automaticamente sente vontade de se libertar da pessoa narcisista por livre e espontânea vontade. Porque o narcisismo, ele não vem de Deus, ele vem do mundo e ele é do mundo. E é isso que Deus quer te mostrar, para você se desligar do mundo e focar em Deus, se tornar um ser espiritual, porque é só se tornar espiritual que você desenvolve um relacionamento com Deus. Só você tem o poder de se tornar um ser espiritual e desenvolver o seu próprio relacionamento com Deus. Nenhuma religião tem esse poder de fazer isso com você. Por você. Por isso que o nosso relacionamento com Deus é tão íntimo, porque é individual, é meio que secreto, não é um relacionamento que é mostrado, mas você, quando você incorpora esse relacionamento com Deus, o seu jeito, as suas expressões mudam, isso fala por si só. Deus transparece através de você. Se vocês quiserem ter mais contato com tudo isso que eu estou falando, vão até o livro de Jó. Eu vou deixar algumas numerações aqui na descrição do vídeo, para se caso alguém tiver curiosidade, só dar uma checadinha na Bíblia. E é isso por hoje. Muito obrigada por assistir. Dúvidas e comentários, perguntas, fiquem à vontade. E vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!